O governo do Rio Grande do Sul lançou na última semana o Observatório da Carne Gaúcha, um novo website que apresenta toda a radiografia da pecuária do estado. Veja as informações. A iniciativa é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação e do vice-governador José Paulo Cairoli, com o apoio de entidades representativas da pecuária gaúcha, como o caso da Farsul. O site é considerado importante por ser o primeiro passo rumo à criação da Agência Gaúcha da Carne. A ferramenta conecta os dados já existentes e reúne todas as informações num só lugar, desde o nascimento dos animais até a exportação dos produtos. Com isso, será possível fazer uma radiografia permanente e fiel da atividade, permitindo o desenvolvimento de políticas que possam ajudar a melhorar a qualidade da carne gaúcha. Acho que também nós nos preparamos para modernizar o Estado, inclusive para ter as informações para mudar a política pública. Papel do poder público. O papel do poder público não é mais para atender fulano, ciclano, beltrano. Eles têm que saber o que é importante para todas as gaúchas e para todos os gaúchos. Então, nós queremos também saber disso, porque isso fomenta e também valoriza a carne gaúcha. Para o secretário da Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, o Observatório da Carne amplia a compreensão dos consumidores sobre o produto oferecido no mercado. E o que nós queremos é buscar valorizar ainda mais a pecuária do Rio Grande do Sul. Reconhecemos aqui todo esse crescimento que tivemos ao longo dos últimos anos, especialmente pelo trabalho das entidades, em especial as associações de criadores, com a certificação da carne Angus, Hereford, Devon e assim, entre outras. Mas o que nós ainda estamos buscando é exatamente nós unificarmos e valorizarmos a carne gaúcha como um todo. Assim como acontece em outros países, como Argentina, Uruguai, Austrália, se fala em carne identificada daquele país. E isso vai trazer mais, sem dúvida, valor agregado ao nosso produto e, consequentemente, um melhor resultado aos produtores, a quem transforma e também garantindo qualidade total ao consumidor final. Então, o nosso desejo é exatamente caminharmos para a estruturação de uma agência gaúcha de carne e nós também definirmos um selo da carne gaúcha com toda a qualidade que realmente hoje nós produzimos. Lançado durante a Expo Inter do ano passado para ser entregue em março de 2018, o observatório é oferecido como uma grande inovação para a pecuária gaúcha, por meio de um website de livre acesso à internet, ajudando a uniformizar as informações e permitindo uma melhor compreensão deste setor tão tradicional e importante para a economia do estado. É reunir esses dados online e imediatamente, quer dizer, hoje um produtor ou uma indústria ou quem quer que seja entra num programa disso aí e ele tem uma atualização instantânea daquilo que está ocorrendo na pecuária gaúcha naquele momento. Quer dizer, não é coisa assim, não, eu tenho dado do ano passado, não, são dados instantâneos. Então isso é uma revolução. Então isso é um momento extremamente importante que tivemos o lançamento aqui no Palácio Piratini, com o governador presente. Então, se tornou um momento muito importante para a pecuária de corte. Nós queremos, evidentemente, continuarmos com esse programa, porque ele não é estanque. Nós queremos, talvez, ampliá-lo para outras cadeias tão importantes do Rio Grande do Sul, tipo cadeia do leite, tipo cadeia do arroz, etc., etc., mas para termos os dados online de tudo aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Durante o lançamento do Observatório da Carne Gaúcha no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o governador do estado apresentou o novo secretário de Agricultura e Pecuária. Odacir Klein assume o cargo no lugar de Hernani Polo, que vai concorrer a deputado estadual. É continuar o trabalho que veio sendo desenvolvido pelo secretário Hernani Polo. Acho que eu tenho a possibilidade de procurar pelo menos agir como o secretário agiu no sentido de defesa dos interesses do setor, de busca de programas novos, de busca de interação entre os diversos segmentos da cadeia produtiva. Na série de reportagens que nós exibimos sobre a parceria do Canal do Boi com a Cargill, no seu segmento de nutrição animal, o repórter Daniel de Paula visita uma fazenda de gado de corte em Aquidauana. Vamos conferir.
Você viaja mais uma vez com o SBA para conhecer um pouquinho mais sobre a influência da tecnologia na produtividade em pecuária. Viemos até a Fazenda Dourada, aqui em Aquidauana, para provar para você a importância de investir corretamente para ter ganhos em pecuária. Região do Taboco, afluente do rio Aquidauana, na transição da Serra de Maracaju para o Pantanal, onde a fauna vasta e exuberante. E a flora, onde predominam aroeira, jatobá e angico, é onde a equipe da fazenda desenvolve um rebanho Nelore e de cruzamento industrial que prioriza o que a pecuária mais pede: produtividade, aproveitamento de uma área que, aliás, é bem manejada pela equipe. O rebanho desenvolvido por Nelson Fialho na Dourada é superior a 1.500 matrizes Nelore, entre as primíparas que se avolumam com cada vez mais precocidade, graças ao desafio vencido com o auxílio de uma nutrição que visa devolver a qualquer pecuarista o investimento feito em resultado. Uma dessas ferramentas utilizadas aqui é a inclusão do rebanho há 2 anos na companhia de melhoramento. O segundo é a nutrição, item fundamental para potencializar componentes como sanidade e genética, formadores do tripé que define uma pecuária bem feita. E é o Renato Macedo, coordenador técnico e comercial da Nutron, a divisão de nutrição animal da Cargill, parceira do SBA, quem se encarrega de fazer esse approach, essa prestação, esse relacionamento com o mercado de pecuária que precisa de tecnologia. E é legal ver que toda essa ciência que vocês têm em cada um desses produtos, Renato, precisa ter uma aplicação muito correta para que tenha o resultado que você quer que o seu cliente tenha, né? Sem dúvida. O grande diferencial das empresas de sucesso são as empresas que não vendem esse produto. Elas têm o produto, mas elas prestam um bom serviço, elas estão próximas dos seus parceiros, orientam da melhor forma de usar, nas melhores categorias, nas melhores épocas, as formas mais econômicas e eficientes. Mais do que um consultor, o responsável da Cargill se torna praticamente um membro da equipe da fazenda, quando ajuda a definir as manchetes econômicas que serão buscadas na criação. No caso da Dourada, a precocidade sexual. E a nossa busca vai ser incessantemente, entre todos os índices zootécnicos que são realmente relevantes economicamente, um deles, que nós vamos buscar muito, vai ser a precocidade sexual. E reforçando, precocidade sexual sem nutrição adequada não existe. A relação custo-benefício aqui é bastante satisfatória, como se observa nessas novilhas prontas para iniciar a vida reprodutiva. Ou nessas fêmeas jovens extremamente bem paridas, com crias que também se beneficiam dessa tecnologia numa recria eficiente, seguindo recomendações de uso de produtos destinados a diferentes épocas do ano e categorias, como a dos touros também jovens e muito bem avaliados, adquiridos de importantes fontes genéticas para repassar as fêmeas que escaparam, por exemplo, dos 89% de índice de prenhez na IATF, como na primeira safra, ano passado. Eu não estou falando em suplementar com ração em grandes volumes o rebanho pleno. Eu estou falando pontualmente, cada categoria trabalhar com a sua indicação adequada. E no caso desse desafio de animais que estão em crescimento, que tem uma resposta de conversão alimentar muito alta, que tem um custo muito mais baixo por pesarem menos, esses animais representam no bojo um resultado financeiro do projeto muito importante. Nessa fazenda, onde nós trabalhamos com a parte de reprodução, ou seja, de proliferação, de produção de bezerros, nós temos um foco muito grande, evidentemente, das nossas vacas, trabalhando com o que a Cargill tem de mais moderno em desenho de suplementação nutricional para essa categoria de vacas, que é o nosso ProBeef Pasto Bom Reprodução, um produto moderno, um produto aditivado, um produto com minerais orgânicos, ou seja, um produto que dá uma garantia de bons resultados de fertilidade e de boa formação de um bom feto, de um bom bezerro,
que vai ser gerado nessa estação de reprodução. Nesse período que antecede a estação de reprodução, a gente trabalha com produto com proteico energético 0,3%, que é o quê? Um produto para se consumir 3 gramas por quilo de peso vivo, que é o ProBeef Primer, para que a gente consiga a melhor condição corporal possível para essas novilhas e que elas tenham o melhor resultado possível na estação seguinte, na primeira estação delas, que é agora que elas vão ser expostas à IATF. Renato, essa é a missão da Cargill, né? Até porque nós estamos falando de uma marca que está aqui estampada no seu bolso. Essa chancela é importante, né? Como que uma empresa duraria por 150 anos, né? Sem nenhum problema em parte nenhuma do planeta e sendo respeitada e admirada nos 4 cantos do mundo. O nosso produto ser de excelência é nossa obrigação básica. Se nós estamos trabalhando com nutrição, nada mais lógico do que termos o melhor produto. Porém, não é só o produto. Nós temos uma equipe de campo, uma equipe de cientistas, uma equipe interna de altíssimo nível. E isso realmente faz a diferença nessa proximidade que nós, Cargill, temos com os nossos clientes. Daniel de Paula para o SBA. O outono começou hoje às 13h15, horário de Brasília. Vamos saber como fica a expectativa para as chuvas no centro-sul do país ao longo dessa estação com Juliana Rezende. Hoje, dia 20 de março, começa o outono aqui no hemisfério sul, mais precisamente às 13h15. O outono é uma estação de transição, em que passamos da fase de verão, que é uma estação quente e úmida, para o inverno, que é uma estação fria e seca. Então, a expectativa é de que, conforme nos aproximamos do inverno, a tendência de chuvas diminuírem, principalmente na parte central do Brasil. Ao longo dos próximos períodos, tem expectativa de chuva ainda na maior parte do centro-sul, o que deve seguir mantendo a umidade do solo mais elevada. Grande parte do centro-sul vem mantendo os índices de umidade do solo que superam 70% e 80%. No decorrer dos próximos dias, então, segue chovendo, são áreas de instabilidades que ainda atuam no centro-sul do Brasil, mas que não devem provocar chuvas volumosas e com forte intensidade. De maneira geral, as pancadas persistem, já não deve ser tão no sudeste na região sul. Agora, na região centro-oeste, por conta da proximidade com a Amazônia e por conta também da proximidade com as instabilidades tropicais que seguem atuando nas áreas mais ao norte do Brasil, a chuva é um pouco mais persistente e também com maior volume. Durante a segunda semana, a chuva agora começa a ganhar intensidade aos poucos na região sul, só que essas pancadas de chuva devem durar pouco tempo. Na região sudeste, tempo mais seco voltando a predominar e a chuva perde cada vez mais intensidade, enquanto que no centro-oeste as instabilidades persistem, com volumes bastante significativos. Durante o terceiro e último período, a chuva agora na maior parte do centro-sul, até pelo menos o começo de abril, ainda persiste com baixos volumes. Então, as instabilidades mais significativas lá pelo comecinho do mês de abril ocorrem de maneira mais intensa, principalmente no estado do Mato Grosso. De maneira geral, nos demais estados do Centro-Sul, a chuva é mais fraca e também com menor volume de água. Então, a expectativa é de que, conforme entramos na estação do outono, as chuvas diminuem um pouco mais nas áreas centrais do Brasil e ainda deve garantir episódios mais significativos de chuva entre o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, conforme os acumulados ainda podem ficar acima da média nessas áreas, assim como no extremo norte do país e também na faixa leste do Nordeste. Apenas pode ficar um pouco abaixo da média a tendência de volume de água no decorrer da estação do outono entre o Rio Grande do Sul e ainda também o interior do estado de Santa Catarina. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casalho. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente,
ele é necessário que ele tenha o feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Seis horas e 17 minutos. Agora as informações do mercado financeiro. Vamos à Bolsa em São Paulo com a Sara. Boa noite, Sara. Como é que ficou o dólar hoje? Desculpa, nós não estamos com o áudio da Sara Kirchhoff da Bolsa em São Paulo. Já ela volta para trazer as informações do mercado financeiro desta terça-feira. Amanhã nós teremos aqui no canal do Boi, a partir das 8h30 da noite, no horário de Brasília, o Boi em Pauta. Sempre uma entrevista seguida da oferta de gado de corte. Amanhã a oferta é desses animais que você vê. Gostou dessa bezerrada? Uma média de peso superior a 230 quilos. São animais da JP Agropecuária. Ontem nós mostramos aqui no programa que a JP faz a estação de monta invertida, ou seja, ela usa o calendário invertido do tradicional para fazer a sua estação reprodutiva. Nós temos o resultado desses animais que serão ofertados amanhã à noite aqui pelo canal do Boi. Nós vamos para um intervalo comercial com essas imagens e, na sequência, outras informações aqui no programa. Até já! Às 6h22, as informações do mercado financeiro com a Sara Kirchhoff, que está na Bolsa em São Paulo. Sara, muito boa noite. Como é que ficou o dólar nesta terça-feira? Zaidan, o dólar hoje tem uma alta frente ao real, mais uma alta para a moeda norte-americana, que agora encosta nos R$ 3,31. O mercado está muito cauteloso à espera da reunião do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que acontece amanhã. E aqui no Brasil, o Banco Central também começa agora a trabalhar em cima da taxa básica de juros e a decisão a respeito da taxa Selic deve sair amanhã. A tendência é que haja uma queda de 0,25 ponto percentual na taxa Selic a partir desta reunião de amanhã. A alta do dólar hoje, então, como eu falei, chega perto aí dos R$ 3,31, a moeda norte-americana, com a valorização de 0,73%. O dólar
em alta nesta terça-feira. E depois de 5 quedas consecutivas, hoje o índice Bovespa apresenta alta, uma alta de 0,30%. Com isso, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo encerra as operações de hoje aos 84.163 pontos. Entre as principais altas do dia, hoje apareciam também as ações das empresas de proteína animal, só que no decorrer da sessão, todas elas tiveram queda. As ações da BR Foods ordinárias têm queda de 2% na sessão de hoje, com o papel negociado por R$ 24,50. Ações ordinárias da Marfrig recuam quase 1% para R$ 5,53 o papel, e ações ordinárias da JBS também recuam acima de 0,5% para R$ 9,71, todas em queda na sessão desta terça-feira. E hoje também o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, disse que não pretende negociar a sua parte da JBS, negando aquelas notícias que vinham saindo aí nas últimas semanas de que o BNDES estava disposto a vender a sua parte da JBS. Então, hoje, o Paulo Rabelo de Castro, que é o presidente do banco, disse que essas negociações não estão acontecendo e também disse que a empresa de proteína animal, a JBS, ela ainda está subprecificada no mercado devido à gestão pouco profissional. A notícia parte da agência CMA. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa de Valores de São Paulo. É com vocês, Aidan. Obrigado, Sara. Até já, então. Aumentar o consumo da carne para que a pecuária seja mais sustentável. A afirmação foi feita pelo diretor da Agroconsult, Maurício Nogueira, que deu entrevista ao nosso analista João Pedro Cuti Dias, falando também sobre a produtividade da pecuária brasileira durante o 13º Encontro Confinamento Gestão Técnica e Econômica, que aconteceu na última semana em Ribeirão Preto, São Paulo. Acompanhe a entrevista. Maurício, na sua apresentação você comentou a respeito da questão de estatísticas do Brasil. O Brasil fala-se que nós temos um rebanho de 216, 220 milhões de cabeça. E tem uma área de pastagem que fala-se em 165 milhões de hectares. E um abate de 35 a 38 milhões de cabeça. O Brasil, então, recuou em termos de tecnologia, em termos de produtividade. Nós temos um desfrute de 17, 18% apenas? Então, por isso que a gente questiona, é provável que o dado de rebanho esteja incorreto, justamente porque a hora que você vai avaliando os indicadores, eles não fazem sentido, né? Então, a grande dúvida que a gente tem é do tamanho do rebanho. O pasto é mais fácil acertar, então as estimativas, as bases de dados, o total que foi desmatado, o avanço da agricultura e medições hoje por satélite, mostram que a gente está falando aí em torno de 160 milhões de hectares, 165 e 9, 10 desses milhões de hectares já deve estar em integração lavoura e pecuária. E aí, mais um indício, né, com o pacote tecnológico que a gente tem, se você imaginar a ponta, né, os produtores mais produtivos, é difícil acreditar num rebanho de 220 milhões de cabeças. Mas, João, nós não temos parâmetros, base para contestar. Então, a nossa postura, né, o nosso posicionamento diante dessa dúvida com relação ao tamanho do rebanho é usar o número oficial, né? Então, até que a gente não consiga medir esses dados, a gente vai usando o número oficial, que passa essa impressão que não tem sentido nenhum, né? A gente falar que ainda tem 17, 18% de taxa de desfrute, chegando a 19%, né? A gente trabalha com abate um pouquinho maior, que no número da nossa estimativa a gente soma um mercado formal, que é fiscalizado pelo sistema federal, estadual e municipal, a gente soma o que é sonegado, né, que é o abate informal, e também aquele abate para consumo próprio nas fazendas, né? Dentro das fazendas, a estimativa é que o cidadão, né, da família, não só o que trabalha, mas da família toda, tem um consumo de carne bovina o dobro do que a média brasileira. Bom, um outro ponto importante na tua apresentação foi que você fez uma avaliação do resultado das fazendas em função da sua produtividade. Como você mostra que a grande parte das fazendas no Brasil produzem menos que 4 arroba por hectare ano, o número que você mostrou ali assusta, porque o cara ganha, não sobra nada, ao contrário, falta. Exatamente, né? Esse produtor, ele é difícil a gente acessar, né? Então você chega nesse número por estimativa e a situação fica pior quando a propriedade é pequena,
né? Porque imagina, você tem um curral que pode servir 2.000 hectares, mas numa propriedade de 50 hectares você tem que ter um curral de proporções semelhantes. Pode até ser menor e tal, mas para aquela fazenda pagar o custo desse curral, né, ela tem maior dificuldade. Esse público a gente não consegue acessar, analisar para entender a dinâmica econômica dele, né? Então a gente consegue só projetar que resultado ele estaria colhendo. O resultado é péssimo, é isso aí, ele está praticamente em exclusão, é por isso que a gente vê muita gente colocando leite de vaca de corte no mercado, ou tendo uma propriedade e tendo um emprego no vizinho ou na cidade, né? Então ele vai dar um jeito de sobreviver, mas a propriedade dele com baixa tecnologia ficou inviável. Bom, agora na outra ponta da questão é a alta produtividade. E um fato novo que está aumentando cada vez mais, especialmente no Centro-Oeste, é a integração, a agricultura-pecuária. E nós estamos vendo resultados fantásticos em termos de produtividade. E talvez seja a arma mais competitiva que tem no mercado, é essa produzir através desse sistema. Sim, a integração cresceu muito, é um ótimo sistema, não tem, tecnicamente, agronomicamente, economicamente, não tem o que se falar. Geralmente, a gente só tem uma preocupação. O produtor que quer fazer tecnologia direto no pasto, sem integração, ele também pode ser competitivo. Tão ou até mais, né, dependendo do sistema que ele adote dentro da propriedade. E o movimento de integração, João, ele está vindo também de um lado com muita velocidade do lado do agricultor, que já coloca pasto para fazer a cobertura, né, vamos chamar de uma adubação verde, que na verdade é como funciona a pastagem, né, nesses sistemas, e já existem pesquisas mostrando que o gado consumindo esse pasto vai criar um dinamismo maior das raízes que aumenta a produtividade. Antes acreditava-se que recaía a produtividade. Então todo agricultor que tiver condição de colocar integração, a tendência é que ele faça, e você tem um movimento muito grande vindo de agricultores na integração lavoura e pecuária. Mas não tenha dúvida, é um sistema revolucionário, né? Um conjunto de sistemas, tem vários modelos, né? Mas toda vez que a gente consegue agregar de forma inteligente para reduzir o risco, aumentar o giro de capital, nós temos um sistema produtivo, rentável e muito atrativo. Um outro ponto que se abordou é a questão de abrirmos mercado. Eu acho que o Brasil precisa abrir mercado, não só estimular o consumo interno, recuperar aquele consumo interno que nós perdemos, especialmente com os últimos anos de crise, e também lá fora buscar. Uma coisa que chama atenção, janeiro e fevereiro deste ano, comparado com o ano passado, é o aumento muito acentuado das exportações para Hong Kong e para a China. A China vai, a informação que nós temos, que vai ver uma missão de veterinária dele para habilitar mais 11 frigoríficos. Só que na China, o acordo com eles querem animais com menos de 30 meses, ao teto 30 meses. Nós temos animais para atender uma demanda grande, como se pode acontecer, se seguir nesse ritmo, o aumento das exportações para a China? Bom, dependendo da velocidade que a China vier, nós teríamos um aumento no preço, né, provocado pela exportação. Eu não acredito que esse cenário possa se concretizar no curto prazo, mas rapidamente a gente responde, porque nós temos capacidade produtiva, né? Inclusive é interessante ter uma demanda por carne maior, porque a gente dá uma sobrevida para esses produtores pequenos que estão inviabilizados, né? Coloca, né, faz o negócio deles ficar mais atrativo, dá mais fôlego. E a perspectiva, você olha a China e todos os outros países asiáticos que a ABEC está se esforçando, né, em parceria com a Apex, tem o Marco Jank lá em Singapura trabalhando nisso, estão fazendo um esforço muito grande para abrir mercados que são fechados ou que compram um pouco do Brasil, né, e nós estamos construindo uma base interessante de exportação. Hoje a preocupação, embora pontual, claro, né, se vier, quero comprar tudo agora, nós temos um problema para entrega, né, mas se resolve. Agora, a hora que você projeta o longo prazo, com o rebanho que a gente tem, principalmente se eu considerar que nós estamos mais perto do número oficial do que algum outro número, a capacidade de produção, nível de tecnologia que a gente pode implementar, a gente responde com o pé nas costas, qualquer demanda global que tiver. Inclusive, né, do ponto de vista ambiental, a área que eu comentei de pasto que vem caindo, embora muita gente queira relutar em aceitar esses dados, mas são fatos, a gente já consegue provar isso, né? Essa área não é interessante que ela seja
abandonada, né? Porque tem um problema social em cima dela. E já foi antropizada, já foi mexida pelo homem? Exatamente, já foi antropizado. Então, perder essa área é um problema ambiental, embora o processo de degradação acumule carbono em si, né? Mas voltar a produzir nessas áreas, colocar ritmo, né? Aumentar o pacote tecnológico, ofertar carne, nós estamos fazendo um ambiente muito mais sustentável do que se defende hoje. A questão da sustentabilidade é o contrário do que se prega. Você tem que aumentar o consumo de carne para a pecuária ser mais sustentável ainda. Bom, mas uma coisa que se alertou muito é a falta de comunicação da cadeia da carne bovina com os nossos consumidores e lá fora, porque eu acho que também a briga não é só dentro do Brasil. Então, precisaríamos haver um esforço maior de todas as entidades para mostrar como se produz até com carbono neutro ou mesmo sequestrando o carbono, ao invés de emitindo carbono. Exatamente. As contas hoje, né, o balanço ele tira da conta muito carbono que é sequestrado. Né? Então a gente não sabe qual é a real da pecuária brasileira. Pode ser até que já exista o carbono zero, pode ser que a emissão seja muito menor, ou podemos até já estar em saldo positivo. Né? Precisa melhorar essa base para aceitar. Na comunicação, a gente precisa ter muita disciplina para não cair na provocação. Quando a gente coloca os dados e mostra o que está acontecendo, os ganhos, a gente desperta uma certa recusa em aceitar que o agronegócio tenha feito alguma coisa de boa. O pessoal quer ver, né, o agronegócio como aquela coisa arcaica, vilão, uma ameaça, né? E na verdade não é bem assim, isso ficou lá para trás e tem todo um componente histórico que explica um comportamento que não vem da índole do produtor, vem do estímulo econômico dos momentos que nós vivemos. Na hora que a gente for comunicar com a sociedade, nós temos que ser disciplinados para tentar falar com elegância, tentar ser informativo, comunicativo, né, explicar e entender que nós estamos lidando com preconceitos antigos. É difícil quebrar isso aí, mas nós temos que melhorar a comunicação. Informação a gente é bom. Né? Comunicação, né? Como levar essa informação para o consumidor de fora, né? Para o cliente da cadeia produtiva, aí a gente é péssimo. Ok, essas foram as palavras de Maurício Nogueira no encontro de confinamento da Coan aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, dia 26, o Canal do Boi transmite a primeira venda de sêmen da Cemex Brasil. E para falar sobre essa oferta da próxima segunda-feira com transmissão ao vivo a partir das 8h30 horário de Brasília, eu estou aqui com André de Souza e Silva, que é coordenador do programa Progressive Corte. Boa noite, André. Obrigada mais uma vez pela presença no Pecuária BR. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente. Fala um pouquinho dessa oferta, então, de segunda-feira, primeira venda de sêmen da Cemex Brasil com transmissão ao vivo aí pelo Canal do Boi, né? Isso. Aproveitando o momento, o crescimento, a expansão da inseminação no Brasil, né? A Cemex, ela entra com essa primeira venda de sêmen, ofertando o que a gente tem de melhor na nossa bateria, né? Tanto de corte como de leite. Né? Nas raças de corte vão ter reprodutores da raça Angus, Red Angus, Brangus, Nelore, né? A gente pode destacar que são os melhores touros com as melhores avaliações. Podemos destacar aí na raça Angus os líderes para as características de desempenho, peso a desmama, peso ao ano, peso de carcaça. O líder dessa característica na Associação Americana a gente vai disponibilizar numa condição super atrativa para os produtores, né? Na raça Nelore, os melhores touros, os muito bem avaliados em todos os sumários. Dentro do sumário Delta Gen, o segundo melhor touro com avaliação, né? Então, assim, o que a Cemex tem de melhor no corte, a gente vai estar ofertando aos produtores para conseguir agregar mais dentro da atividade. E no leite, a gente também vai ter os destaques, os touros que a Cemex disponibiliza no mercado nas raças holandês, Jersey, Girolando 3/4 e 5/8 e Gir Leiteiro. Filhos de recordistas e campeãs premiadas dentro da raça, né? Filhos de touros de renome que a gente utiliza para fazer touros para a própria central. Então, assim, realmente é uma oferta única que a gente vai disponibilizar ao mercado, diferenciada.
Serão quantos lotes, André? Serão 35 lotes, né, que nós vamos ofertar. Touros que têm sêmen e estoque à pronta entrega, para quem ainda precisa fazer algumas compras aí para a estação de monta que está terminando, é uma ótima oportunidade. Um momento favorável também para essa antecipação, né, André? Isso, a gente fala que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, o produtor que quer investir em genética de ponta, investir em genética de qualidade, com um custo-benefício ótimo, esse é o momento. E essa parceria Canal do Boi, primeira venda de sêmen ao vivo, qual a expectativa? A expectativa é a melhor possível, né, Renato? De sucesso absoluto. Né? É uma parceria forte que se iniciou ano passado, né? E a gente tem plena certeza e confiança do sucesso dessa primeira venda de sêmen Semex Brasil. E quem adquirir o sêmen, qual a expectativa, o que pode esperar? O produtor pode esperar? Pode esperar muita qualidade nos produtos que vão colher, né? E muita seriedade. A Semex é uma empresa respaldada no mercado, uma líder de mercado em genética, né? Então, ela oferta ao mercado o que ela tem de melhor, né? Então, nós vamos colocar à disponibilidade do produtor o que ele vem buscando em desempenho para o gado de corte e em alta produção para o gado de leite. Para a gente finalizar, faz um convite, então, a quem nos assiste neste momento. Eu gostaria de convidar todos para segunda-feira, às 8h30, estarem com a gente aqui no Canal do Boi, acompanhando a primeira venda de sêmen Semex Brasil. Tá certo. Então, segunda-feira, dia 26, a partir das 8h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pecuária. Sucesso para vocês. Obrigado, para nós. Saidão. Valeu. Agora, na sequência da nossa agenda de negócios, amanhã, quarta-feira, a partir das 8h30 no horário de Brasília, nós temos o Boi em Pauta. Uma grande novidade nesta grade de programação em 2018 que veio para ficar. Tanto é que nós já estamos no mês de março e esse evento tem, cada vez que é apresentado, muito sucesso. Funciona assim, sempre uma entrevista de mercado com um especialista, um técnico, seguida da oferta de gado de corte. E amanhã a oferta é um negócio muito especial. Bezerrada pesando mais de 230 quilos. O Arnaldo Campos está em Sinop, na Ricardo Nicolau Leilões, e vai mostrar esse gado para a gente, vai dar mais detalhes dessa oferta de amanhã. Não é isso aí, Arnaldo? Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite aos amigos de casa. Pois é, Zaidan, que oferta que nós temos para amanhã. Olha, além da oferta da JP Agropecuária, nós filmamos um gado em Juara hoje, que representa, Zaidan, isso que a gente mostra da nossa pecuária brasileira, essa pecuária forte, sólida, robusta, que vai rompendo realmente todas as barreiras, né? Nós filmamos um lote em Juara com 302 bezerros, Zaidan, que eu costumo dizer no linguajar de leiloeiro, é de rachar a taboca, é de parar o trânsito, uma bezerrada espetacular. Olha, eu queria até mandar um abraço para o seu Edson Miguel Piovesan, ele foi ex-prefeito de Juara, uma liderança forte naquela região, ali do Vale do Arinos, filmou um gado extraordinário. Parabéns, seu Edson Piovesan. Eu queria pedir as imagens desse gado na tela, o B10, por favor, para mim, Felipe. Quero mostrar para o Brasil inteiro, Zaidan, e assim, é de parar o trânsito, um lote espetacular, 302 bezerros, pesando 231 quilos de peso médio, parelha, boa, raçuda, Nelore, bem criada, bem desmamada, assim, é o gado que a pecuária brasileira vem mostrando a sua evolução, né? A gente, agora há pouco, eu estava acompanhando a entrevista aqui na sua programação e vendo essa média de arroba, de produção de arroba de 4, 5 arrobas hectare ano, e a gente tem aí projetos produzindo 35, 38, 40 arrobas de hectare ano. E isso passa por um gado desse, um gado melhorado, um gado diferente, um gado que vai ganhar mais peso, um gado que vai absorver uma nutrição diferenciada, que vai absorver um pasto rotacionado de forma diferenciada. Então tá aí. Zaidan, poucas vezes a gente vê nos nossos leilões um lote como esse. 302 bezerros de uma marca só, crioula de uma marca só. Então assim,
um gadão, né? Nós temos mais de 1.000 animais para o nosso leilão de amanhã, 445 animais por conta da JP Agropecuária, 300 animais do seu Edson Piovesan. Temos uma oferta de 103 fêmeas da PSLM, outra empresa maravilhosa. Coloca para mim, Felipe, rapidinho o L03. O L03 para mim, quero mostrar a oferta da PSLM. Esse é o outro caminho que a nossa pecuária tem que percorrer, viu, Zaidan? O caminho da precocidade, o caminho da heterose, uma fêmea... Olha só, bezerras jovens de 10 meses de idade, né? Bezerrada jovem aí de 10 meses de idade, 10, 11 meses de idade, pesando 306 quilos. 306 quilos. Nós temos aí projetos que uma bezerra com 10 meses de idade está pesando 180 quilos. Onde a nossa pecuária brasileira está chegando, né? Que maravilha, né? Que pecuária é essa? Que produção é essa? Parabéns à PSLM. Um gadão extraordinário. Bom, e aí depois a gente tem lá as ofertas da JP Agropecuária, 445 bezerros, que nós já mostramos durante a semana toda. Um gadão extraordinário também da JP. Nós temos uma equipe hoje em Alta Floresta, amanhã, provavelmente na tua programação de manhã, Zaidan, a gente já deve ter imagens de Alta Floresta para mostrar também. Então, o nosso leilão deve fechar aí com cerca de 1.200 animais, de 5 criatórios nessa baliza, nessa qualidade, nesse padrão. Então, assim, Felipe, volta para mim a imagem dos 302 bezerros. Fazendo um favor, o B10, quero comentar um pouco mais aquela bezerrada e chamar a atenção dos amigos de casa para não perder o nosso evento de amanhã, para não perder de maneira alguma. Nós teremos no início da nossa transmissão a entrevista com o José Leandro, da JP Agropecuária, falando dessa estação de monta invertida, que é a tecnologia que, segundo o Zé Leandro, tem tido resultados maravilhosos lá com o uso dessa tecnologia, junto com a integração lavoura e pecuária, né? Então, essa entrevista é imperdível e logo após a entrevista, então, nós teremos aí mais de 1.000 animais. Agora, vale a pena ver essa bezerrada passar na tela. Parabéns, seu Edson Piovesan. Queria parabenizar o Sandro, lá em Juara, do nosso escritório em Juara, o Sandro, a Luana, pelo esforço em filmar esse gado, né? O trabalho que eles fizeram lá na filmagem desses animais, assim, um gadão espetacular. Seu Edson Piovesan, mais uma vez, um abraço, né, e muito obrigado por participar no nosso Boi em Pauta. O Boi em Pauta é a 16ª edição do Boi em Pauta, e agora nessa parceria com o SBA, né, toda a tradição do SBA com a inovação da Ricardo Nicolau Leilões, trazendo aí as nossas entrevistas sempre com personalidades do agronegócio, pessoal que vai levar realmente informação de qualidade e trazendo aí animais excelentes, de excelente qualidade. Fique de olho na nossa programação amanhã, a partir das 20h30, horário de Brasília, nós estaremos ao vivo aqui com a transmissão do nosso leilão. No início, a entrevista e logo após a entrevista, então, o nosso leilão tão esperado. Eu queria chamar a atenção dos ouvintes também, Zaidan, daqui a pouquinho, na batida do martelo, eu vou entrevistar o Wilson Redivo. Ele é o presidente do Sindicato Rural aqui de Sinop e vai falar um pouco para a gente sobre essa mobilização aí do dia 4 de abril, que vai levar produtores rurais a Brasília para discutir aí essa renegociação do Fundo Rural e todo esse assunto que está na pauta todos os dias aí. Então, daqui a pouquinho, na batida do martelo, eu entrevisto nosso comandante Wilson Redivo, presidente do Sindicato Rural aqui de Sinop. Obrigado, viu, Zaidan? Obrigado a você, Arnaldo. E daqui a pouco também, fica até conosco um pouco mais, Arnaldo, para acompanhar a entrevista de um dos coordenadores desse movimento que pretende levar até 10.000 pessoas, produtores rurais, a Brasília no dia 4 de abril. Daqui a pouquinho a gente fala com ele, que já está aqui no Centro de TV do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Renata. Mas antes, vamos falar sobre a safra do milho. Segundo informações do Rabobank, a expectativa é de que a produção total de grão seja de 85,5 milhões de toneladas na safra 2017-2018. Com a competitividade do cereal brasileiro no mercado internacional, as exportações devem seguir em patamares próximos de 30 milhões de toneladas em 2018. De acordo com o Rabobank, a demanda interna tem tendência de alta.
alta. Com este cenário, a perspectiva é de pressão sobre os estoques nacionais, dando sustentação aos preços locais. A estimativa é que a média do indicador CPEA do milho, ciclo 2017-2018, com base em fevereiro deste ano e janeiro de 2019, fique em R$ 33 e R$ 35 por saca de 60 quilos, em comparação à média de R$ 30 por saca na safra 2016-2017. Com a colheita de milho verão em andamento, o Rabobank estima a produção brasileira em 25 milhões de toneladas. Se confirmado, o valor representaria a menor safra de milho nos últimos 20 anos. Pois é, o preço do milho tem subido muito nos últimos dias, mas tem milho no estoque. Não sei, vamos saber da Scott Consultoria, o Rafael Ribeiro, que análise ele faz neste momento. Olá, no mercado de milho, que a gente verificou nessa quarta semana de março, foi uma menor pressão de alta sobre as cotações aqui no mercado brasileiro. Com o avanço da colheita da safra de verão 2017-2018, existe uma maior disponibilidade interna e também uma maior intenção para a disposição dos vendedores em negociar, considerando os atuais patamares de preço. O milho só agora em março teve alta de quase 20%. Então, algumas coisas aí já ocorrendo a preços menores em função principalmente dessa maior disponibilidade interna. E lembrando que o país virou o ano aí com quase 18 milhões de toneladas em estoque. Então, de alguma maneira, a gente já vê também esse estoque limitando essas altas. Na região de Campinas, em São Paulo, a gente viu no mercado de milho negócio em até R$ 42, R$ 43 por saca na primeira quinzena do mês e agora é a referência mais próxima de R$ 41, R$ 42 por saca. Então, o mercado um pouco menos pressionado. Por curto prazo, a gente ainda deve ter algumas incertezas, o mercado andando um pouco de lado, com possibilidade de queda, assim também como se tiver alguma situação um pouco mais grave com relação ao clima, a gente pode ter o mercado voltando a sustentar. Mas a partir de abril, maio, já com peso da segunda safra, pensando aí principalmente na colheita, ganhando força mais para o final de maio, a partir de junho também, com essa maior disponibilidade interna, com a colheita da segunda safra, que hoje representa aí aproximadamente 70% de toda a produção nacional. Então, para o médio prazo, a partir de abril, mais para maio, a gente deve ter, se tudo ocorrer certo aí com o desenvolvimento da segunda safra de milho no país, um cenário de preços menores, mais frouxos aqui no mercado interno, e pensando do lado comprador, podem aparecer oportunidades de compra. Vamos atualizar esses números, vamos voltando à Bolsa de São Paulo com a Sara. Qual o fechamento do preço do grão nesta terça-feira, Sara? Renata, terça-feira é de alta para o milho, isso tanto no mercado doméstico brasileiro como também no mercado futuro, com os principais contratos em alta e altas bem significativas na sessão eletrônica desta terça-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu vou começar destacando o preço do milho no mercado físico de acordo com o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Hoje, a saca de milho em Campinas tem uma alta de 0,29%. Ontem ela estava em R$ 41,50. Hoje, com essa alta, então, passa para R$ 41,62. Aqui no gráfico a gente acompanha o movimento do mercado do milho desde o dia 14 de março, quando a saca chegou até R$ 42,93. Quase R$ 43 a saca de milho no indicador CPEA. Depois disso, houve um movimento de queda. Ontem os preços voltaram a subir e hoje, novamente, o milho aparece em alta no indicador CPEA. Com a valorização dos preços de hoje, no acumulado do mês de março, o produto tem alta acima dos 6%. No mercado futuro, como eu falei, o milho também tem um dia de fortes altas hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, diferente do milho na Bolsa de Chicago, que teve queda hoje, influenciado principalmente por causa do clima na Argentina, que está mais favorável, com chuvas nos últimos dias e previsão também de chuvas aí para as próximas semanas, o que fez com que os futuros do milho tivessem queda hoje na Bolsa de Chicago, bem diferente do que a gente vê aqui em São Paulo. De olho na tela, contratos com entrega em maio em alta de quase 5%, 4,36% é a alta do contrato de maio, que passa de R$ 37,60, que era o valor do ajuste anterior, para R$ 39,24 a saca no ajuste atual. Nos últimos negócios, os preços voltam a subir para o contrato de maio, que é o contrato mais negociado hoje no mercado do milho aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Foram 1.400 negociações para este vencimento. Os contratos com entrega em julho avançam quase 4%.
de R$ 36,53 a saca para R$ 37,97 no ajuste atual. Nos últimos negócios, o vencimento apresenta uma queda de 7 centavos na comparação com o ajuste atual. Os contratos com entrega em setembro também têm uma valorização bem significativa hoje, acima dos 13,5% para R$ 35,62 a saca no ajuste atual, com uma nova alta nos últimos negócios. Dia de altas importantes para o milho, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Daqui a pouquinho eu volto para falar de suíno e frango e agora você fica com as cotações atualizadas do milho em todo o Brasil. E a gente segue para um intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados amanhã, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi, em mais uma edição do Boi em Pauta, que coloca à disposição do mercado mais de 400 animais da JP Agropecuária. Ainda tem informação e negócios, tudo isso amanhã com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. Nós já voltamos. 6:55 no horário de Brasília, produtores rurais de todo o país, centenas de sindicatos, associações de classe ligadas à produção rural, preparam uma mega manifestação para o dia 4 de abril em Brasília. Eles vão levar reivindicações e protestos, muitos protestos, principalmente contra a cobrança e até a negociação do Fundo Rural. Nós estamos aqui com um diretor da UDR, União Democrática Ruralista, que é uma dessas entidades que organizam esse movimento do dia 4 de abril em Brasília, e o Renato Meirem, que é produtor rural também. Meirem, tudo bem? Tudo bem, uma boa noite. Qual é a intenção de vocês para o dia 4? Nós temos que comparecer em Brasília para mostrar o nosso descontentamento frente ao que o governo até hoje nos propôs em relação ao Fundo Rural. As propostas que estão aí, as coisas que estão em andamento, realmente não nos agradam. Tanto não nos agradam que nós vamos comparecer em Brasília em massa, dia 4 de abril próximo, e já estamos com próximo de 200 entidades de classe que estão nos apoiando nesse movimento. Quantas pessoas vocês pretendem levar ao Planalto? Nós pretendemos levar ao Planalto em torno de 10 mil pessoas. Os produtores estão muito descontentes. Nós vamos não só por isso, vamos também pelo endividamento, pela securitização. Você veja bem, só tocando no aspecto do óleo diesel, o óleo diesel esse ano teve perto de, acho que 8 aumentos. Eu estava conversando hoje com um produtor de arroz no Rio Grande do Sul. Um dos custos que ele fala que mais influencia para eles e que vem pesado esse ano, porque não para de ter aumento, é o diesel, tá entendendo? Então, e os produtores de arroz também estão vendendo uma saca de arroz a 30 e poucos reais, quando o custo é 45, 48 reais, estão tomando um prejuízo gigantesco. Você veja, os adubos nitrogenados, por exemplo, do ano passado para esse ano, tiveram um aumento em torno de 40%. Graças à seca argentina, os produtores de soja desse país ainda vão estar bem. Mas nós temos outras pautas também que vamos tocar lá, que seria o problema do direito de propriedade, um problema que vem se estendendo ao longo dos anos e que não tem solução nenhuma. Nós temos também os problemas ambientais, que cada vez mais leis em cima, mais exigências e mais coisas. Veja bem, o Código Florestal estava aprovado e eles começam a mexer novamente no Código Florestal. O Código Florestal, a proposta que estava lá nos agradava, agora começam a mexer novamente nisso. Quer dizer, o Brasil caminha por um rumo, acho que bem errado, no que tange ao setor que sustenta esse país e que produz
os superávites da balança comercial brasileira. Nós temos que ter mais respeito por Brasília. Nós queremos e merecemos respeito. Essa manifestação, ela tem algum alvo direcionado, Meirem? É lógico que tem o alvo direcionado. O alvo é o Senado, é a Câmara dos Deputados, é o Supremo. Note bem, nós temos lá um parecer do jurista mais famoso do Brasil, o Dr. Ives Gandra Martins. Estamos tentando, através da modulação, uma reversão de posição em relação a essa medida do Fundo Rural, porque nós tínhamos ganho isso lá atrás, agora querem nos cobrar um passivo de 5 anos, e isso é unânime em todos os produtores rurais de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Nós não queremos pagar esse passivo. Esse passivo monta de algo em torno, dizem que de 17 bilhões de reais. Veja bem, um país onde você abre o jornal todo dia, veja eles roubando, rouba aqui, rouba ali, rouba da Petrobras, rouba de outra empresa e tal. Os impostos são muito mal direcionados para o nosso país. E o setor do agro vem sendo relegado a 5º, 6º, 8º, 10º plano, eu não sei. O que nós temos, por exemplo, de modernização dos portos brasileiros? Nada. O que nós temos de modernização das ferrovias brasileiras? Quase nada. O que nós temos de real apoio do governo federal no sentido de prestigiar quem mais contribui com a riqueza desse país? Nós estamos muito descontentes com o governo. Eu vou continuar com o Renato Meirem aqui, que é produtor e diretor da UDR. Eu vou pedir para exibir um vídeo que circula nas redes sociais, convocando os produtores rurais em todo o país. Vamos rodar e eu já volto com o Meirem aqui. Produtor Rural. Venha para Brasília dia 4 de abril ao meio-dia. Vamos dizer não ao Fundo Rural e sim à securitização das dívidas dos produtores. Dia 4 de abril em Brasília. Venha defender o que é seu. Ô Meirem, na semana passada, no encontro confinamento da Coan e do Canal do Boi, eu conversei com o presidente do Sindicato Rural de Ulianópolis, no município do Pará, o Fernão Zancaner. E ele também fez essa chamada, essa convocação, e me disse que dezenas de ônibus, talvez 10 ônibus em caravanas, estarão presentes nessa manifestação. Dá mais de 400 pessoas, produtores rurais da região de Ulianópolis, no estado do Pará. E ele me disse que será uma viagem de 2 dias. O pessoal vai ficar na estrada, fazendo esse... Eu falei, mas vocês vão parar tudo e viajar para Brasília? Vão ficar no sacrifício durante esses 2 dias de viagem? Ele disse, não, compensa, é por uma causa mais do que justa. Quer dizer, nós temos representantes da região norte. Que outras regiões terão representantes também em Brasília no dia 4? Veja bem, hoje eu, por exemplo, conversei com das lideranças o Marcelo da Voz do Campo, que também faz parte dessa manifestação. Ele me disse que em torno de 700 pessoas devem sair do Rio Grande do Sul. Então, eu conversei com uma pessoa que produz no estado de São Paulo, perto da região de Araçatuba. Ele falou que próximo da região de Araçatuba vão sair 7 ônibus. Quer dizer, agora a força do movimento realmente vai dos estados que estão mais próximos de Brasília. Nós estamos esperando um grande contingente. Quando foi na manifestação do Fundo Rural, há quase um ano atrás, onde o estado de Goiás se fez representar maciçamente por um grande contingente. E você falou uma coisa, o Pará nos surpreendeu porque vieram do Pará naquela ocasião em torno de 700 pessoas, mais ou menos. Uma coisa incrível a participação do Pará nesse manifesto passado, e eu tenho a impressão que nesse também vai ser grande. Existe uma programação já definida para essa manifestação? Começa a que hora essa manifestação? Essa manifestação vai começar por volta das 14 horas. Vão ter pessoas que vão chegar no dia 3. Nós vamos ter um encontro no estádio Mané Garrincha, onde, inclusive, algumas pessoas vão ficar lá acampado. E, posteriormente, no dia 4, nós vamos fazer a manifestação na Praça dos Poderes, em frente ao Congresso,
e depois vamos levar nossas reivindicações ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara e ao Supremo Tribunal Federal. Mas já tem encontros definidos com as casas em Brasília? Sim, nós estamos definindo e estamos em andamento e estamos elaborando um documento em conjunto, porque veja bem, são em torno de quase 200 entidades de classe. Nós precisamos de achar um denominador comum para a elaboração de um documento que satisfaça a todo mundo. Como é que está a receptividade do Congresso, Câmara, Senado, Supremo? Tem tido algum respaldo por parte dessas casas para essa reivindicação? É engraçado, eu te falo uma coisa, até aqui em Campo Grande nós estávamos almoçando no Vermelho Grill, eu e o presidente da UDR, o Naban, e estava um candidato à presidência da República, o senador Álvaro Dias. Nós tocamos, queríamos fazer a manifestação e ele falou que dentro do possível vai comparecer. Veja, um candidato a presidente da República com uma chance possível de ser eleito falou que vai tocar. Mas ele tocou num ponto de suma importância. Ele falou, vocês estão de parabéns pela manifestação, procurem bastante gente, porque os políticos só se movem mediante a pressão do povo, mediante o povo na rua. Então, o senador deu um recado claro ali. Nós temos que ir em Brasília, produtores rurais, fala a vocês, temos que ir maciçamente. Quanto mais produtor for, melhor vai ser, melhor vai engrandecer o movimento e maior respaldo vai ter o nosso movimento. Contamos com que todos vão a Brasília nos apoiar e apoiar a causa que vocês mesmos acreditam nelas. Renato Meirem, diretor da UDR, muito obrigado pela sua presença. Bom trabalho, sucesso para todos vocês. Muito obrigado ao espaço aqui concedido e, mais uma vez, reitero a todos os produtores do Brasil. Contamos com todos, dia 4, às 2 horas, na esplanada dos Ministérios em Brasília. Renato. Tá certo. E a gente volta a falar sobre a alta nos preços do milho, que volta a pressionar os custos e a ameaçar as margens de lucro do produtor de frango aqui no Brasil, que utiliza o grão como ingrediente da ração oferecida aos animais. Nos últimos dias, a relação de troca entre frango e milho caiu ao menor patamar desde junho de 2016. A alimentação responde por quase 80% do custo de produção das aves. O aperto indica que as margens de lucro da indústria podem cair aos níveis de 2 anos atrás, quando uma seca fez o preço do milho disparar, forçando empresas como a BR Foods, dona das marcas Sadia e Perdigão, fechar fábricas, reduzir turnos e demitir funcionários na maior crise enfrentada pelo setor em anos. Este ano, os produtores de frango já sofrem para recompor seus estoques de ração e preservar suas margens de lucro. Em resposta, o Ministério da Agricultura planeja vender grãos dos estoques estatais para aliviar o aperto. Somente este ano, o milho ficou quase 23% mais caro em Campinas, interior de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA. Os preços do farelo de soja também estão em alta devido à seca na Argentina. Vamos atualizar então os dados, vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara, que tem os preços já do frango desta terça-feira. É com você, Sara. Pois é, Renata, a notícia que eu tenho não é boa não, viu? Os preços do frango despencaram hoje no indicador CPEA. O preço do frango congelado em São Paulo, que até ontem estava em R$ 3,35, hoje tem uma queda que passa dos 3%. Os preços desabaram para os R$ 3,24. O preço do frango congelado em São Paulo no indicador CPEA, uma queda forte hoje nos preços e agora no acumulado do mês o produto segue em alta, mas uma alta bem menos significativa, uma alta que fica abaixo de 0,5%. Notícia ruim aí para os produtores de frango. Já o preço do suíno, opa, não é essa tela, desculpa, já antecipei o preço do bezerro aí. O preço do suíno também tem queda hoje, uma queda menos significativa, mas ainda assim os preços caem hoje no estado de Santa Catarina. Ontem nós mostramos o suíno vivo, o quilo, o suíno vivo, o quilo, em Santa Catarina por R$ 2,89. Hoje, então, o preço do quilo do suíno vivo no mesmo estado é de R$ 2,88. No acumulado do mês, eu queria falar um pouquinho das outras regiões também. Em Santa Catarina, no acumulado do mês, a queda é de 5,26%.
26% para os preços do suíno. Mas as quedas, elas variam aí em outras regiões também, entre 2,28% no estado do Paraná, 3,96% de queda para o preço do suíno no acumulado do mês de março no Rio Grande do Sul, 5,26%, como eu falei, em Santa Catarina. No estado de São Paulo, aqui em São Paulo, a queda no acumulado do mês de março para o mercado do suíno é de 6,5%. E em Minas Gerais, as quedas passam dos 12% também no acumulado do mês de março. Portanto, em todas as regiões pesquisadas pelo CPEA, o preço do suíno vem em queda agora no acumulado do mês de março. Ele já vem caindo bastante desde o fim do ano passado e agora vem acentuando ainda mais essas quedas. Renata, daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e boi e agora você fica com as cotações atualizadas de suíno e frango em todo o Brasil. Sete horas e 11 minutos. Amanhã tem Boi em Pauta aqui no canal do Boi, às 8h30, no horário de Brasília, à noite. Dá uma olhada nas ofertas, uma bezerrada especial, mais de 230 quilos esse lote, mas os demais lotes estão como esse, estão parelhos, como se diz. São as ofertas de amanhã à noite. Com essas imagens, intervalo comercial, na sequência os preços do bezerro e do boi nesta terça-feira. Até já. Pecuária BR de volta e o início do outono com previsão de chuva também para o centro-norte do país. Juliana Rezende traz os detalhes. As instabilidades tropicais seguem atuando de maneira frequente na metade norte do Brasil e os pastos vêm sendo muito beneficiados. A umidade do solo vem se mantendo bastante elevada, os índices passam de 90% na região norte e até na faixa oeste da Bahia. De maneira geral, o interior do Nordeste vem mantendo a umidade do solo um pouco mais elevada também, com os índices variando de 60% até 80%. Nos próximos dias, tem previsão de chuvas e instabilidades tropicais devem seguir atuando na região norte até o interior do Nordeste. O estado do Tocantins é onde deve receber as pancadas mais fortes. Os acumulados podem passar até de 100 milímetros. Durante a segunda semana, a chuva segue forte na metade norte do Brasil. A região norte agora deverá ter pancadas abrangentes e com forte intensidade. No interior do Nordeste, a chuva começa a perder força na Bahia, só que as pancadas migram para as áreas mais ao norte da região nordestina. Durante o terceiro e último período, as instabilidades ganham muita intensidade na região norte. O calor e a umidade do ar seguem mantendo essas condições para pancadas mais fortes de chuva na região norte e não é diferente nas áreas mais ao norte do Nordeste também. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente na metade norte do país. Essa chuva ganha ainda um pouco mais de intensidade, até pelo menos o começo do mês de abril. E a expectativa para a estação do outono é que as instabilidades diminuam um pouco mais de intensidade na parte central do Brasil, ficando ainda muito próximas da média climática. E as chuvas devem ficar um pouco mais persistentes e também com volumes acima da média no extremo norte do país. E ainda também as instabilidades voltam a ocorrer na faixa leste da região nordeste. 7h15 no horário de Brasília, agenda de leilões. Neste sábado, 42º leilão Nelourão MS. Alguns dos mais conhecidos selecionadores e produtores de touros da raça Nelore de Mato Grosso do Sul ofertam animais num leilão presencial. Será na Estância Orce, em Campo Grande, com a transmissão do canal do Boi a partir das 2 da tarde no horário de Brasília. A repórter Rosa Cabral mostra agora o trabalho de um desses vendedores, a Fazenda Serenata, que fica em Maracaju. Vamos ver.
A gente, quando vai fazer uma seleção, você pensa na raça, na pureza da raça. Eu procuro chegar o mais perto da pureza da raça, ou seja, através de linhagens de gado POI e de gado indiano também. E, logicamente, nas vendas a gente dá garantia de tudo que faz aqui. Se você vende um touro, você tem que garantir que ele seja um animal funcional, que dê lucro para o que adquirir ele, né? O resumo é do criador que há mais de 4 décadas coloca seus animais a remate no leilão Nelorão MS, que une tradição e união de um grupo de criadores. Da fazenda dele, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, esses exemplares compõem a bateria de touros erados entre 28 e 32 meses. E a gente procura colocar nos animais bom acabamento de carcaça. Como você viu naqueles animais que nós filmamos ali, todos têm bom acabamento de carcaça. Boa área de olho de lombo, tudo neles são bons. Cupim bem colocado, pescoço bem implantado, bons aprumos. Tudo isso aí vai transmitir nos filhos dele. E a parceria desse leilão, qual é o significado para o senhor? Bom, é uma grande satisfação eu participar desse leilão, porque é um leilão muito tradicional, de gado muito bom, de gente muito boa. Os participantes, todos nós somos amigos. Amigos e parceiros, trazendo a confiança de um leilão que já está na edição de número 42. É aqui, pelas lentes do Canal do Boi, no dia 24 de março ao meio-dia. Ajeita a poltrona e fique com a gente. Bons negócios! E a gente segue falando sobre a produção de carne bovina no estado de Mato Grosso do Sul, que, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária do Estado, apurados pela Unidade Técnica do Sistema FamaSul, totalizou 142.500 toneladas nos 2 primeiros meses deste ano. O volume produzido em 2018 já supera em 13% o resultado verificado no mesmo período do ano passado, de 126.500 toneladas. Ao todo, os abates em Mato Grosso do Sul, em janeiro e fevereiro, somaram 564 mil cabeças, sendo a participação de fêmeas correspondente a 50,5% deste total. A relação de troca entre o bezerro e o boi gordo ficou em 1,92 unidade do animal de reposição, um resultado 3,5% menor que em 2017, já que o preço do bezerro subiu no período analisado, enquanto que a arroba do boi gordo permaneceu no mesmo patamar de 2017. Voltamos à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que agora com os preços atualizados nesta terça-feira do bezerro e também do boi gordo. Pouca movimentação hoje, né, Sara? É verdade, Renata. De acordo com Safras e Mercado, a semana começou com pouca movimentação ontem e hoje ainda esse movimento ele continua sendo observado. E a terça-feira é de preços mais altos para o bezerro, aí em Mato Grosso do Sul, e mais baixos para a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo. Começo destacando então o preço do bezerro por cabeça aí em Mato Grosso do Sul, que hoje é de R$ 1.192,64 no indicador CPEA, uma alta de quase 2% no dia, que agora ameniza um pouco da queda no acumulado do mês, que passa para 1,05% o preço do bezerro no indicador CPEA. A arroba do boi gordo, como eu falei, então tem queda hoje, ontem estava em R$ 145,75, hoje recua 0,79% para R$ 144,60 e agora, no acumulado do mês de março, boi gordo tem queda de quase 0,5% no indicador CPEA. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos para o mercado do boi gordo também apresentam queda nesta terça-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos com entrega em março têm recuo de 0,28% e com isso, a arroba que aparecia ontem em R$ 144,65,
hoje cai para R$ 144,25 no ajuste atual. E assim também permanece nos últimos negócios. Os contratos com entrega em abril têm queda de quase 0,5%, recuando para R$ 143,40 arroba. Os contratos com entrega em maio recuam 0,70% para R$ 142,60 arroba no ajuste atual, caindo mais 10 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, registram queda de 0,81% na sessão eletrônica de hoje, recuando para R$ 147,85 arroba no ajuste atual, mas com uma alta aí de 15 centavos nos últimos negócios. Também de acordo com Safras e Mercado, os frigoríficos seguem testando ainda o mercado, avaliando a lenta reposição entre atacado e varejo na segunda quinzena de março. Diante deste quadro, não há necessidade de alongamento das escalas de abate e a intenção é realmente operar com estoques mais enxutos. E assim eu vou encerrando minha participação por aqui hoje. Renata, é com vocês. Obrigada pelas informações, Sara. Então, até amanhã. Sara, direto da Bolsa de São Paulo. Bom, e o Brasil, além de ser um grande exportador de carne bovina, passou na última década a ser também exportador de gado vivo, principalmente para reprodução e para cria, é o que diz o levantamento divulgado esta semana pelo IMEA. Em 2017, foram exportadas 407 mil cabeças, 39,2% a mais que em 2016, sendo os principais estados exportadores o Pará com 65% das exportações, o Rio Grande do Sul com 15% e São Paulo com 10%, de acordo com o IMEA. A Turquia tem sido o principal comprador de gado vivo do Brasil. Isso favorece a recuperação das exportações após a forte retração das compras venezuelanas a partir de 2015. Segundo o IMEA, nos últimos 2 anos, o perfil dos animais enviados para fora do país tem se alterado, já que o peso vivo médio por cabeça exportada entre 2015 e 2017 caiu 31,8%. Saiu de 31 arrobas por cabeça para 21 arrobas por cabeça. Com base nesses dados, o relatório aponta que, ainda que a qualidade exportada seja pequena, a comercialização dos animais com outros países é uma alternativa que se apresenta aos pecuaristas brasileiros. Segundo o Boletim de Bovinocultura do IMEA, diferentemente das últimas semanas, quando apresentou estabilidades, a arroba do boi gordo reagiu com 0,47% de alta, ficando cotada a R$ 133,14. A arroba da vaca gorda apresentou leve alta de 0,14%, cotada a R$ 124,31. O bezerro de ano também ficou praticamente estável, com alta de 0,13%, cotado a R$ 1.218,06 a cabeça. E hoje, como é que ficou o mercado do boi gordo? Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria. Olá a todos. O mercado do boi gordo foi marcado por poucos negócios e lentidão nesta terça-feira, 20 de março de 2018. A oferta não está abundante, mas o que vemos também é pouco interesse do lado dos frigoríficos em alongar as escalas. Isso porque entramos na segunda quinzena do mês, quando normalmente temos uma diminuição em relação à demanda por carne bovina, já que a população tem menor poder de compra. No noroeste do Paraná, a arroba do boi gordo está cotada em R$ 141,00 à vista livre de fundo rural, queda de 0,7% em relação ao último fechamento. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,23 o quilo, queda de 0,6% em relação à última semana. Obrigada, Isabela Camargo, da Scott Consultoria. Agora vamos então à apuração da Scott por região, preço à vista para a arroba do boi gordo, começando pela região sul do país, que segundo a apuração da Scott Consultoria, teve queda de R$ 1,00 no noroeste do Paraná. Lembrando que esse preço é à vista, livre de fundo rural. Nas demais praças, preços estáveis na região sul. Na região norte, apuração feita pela Scott Consultoria, apuração feita para uma boiada comum, alta de R$ 1,00 em Redenção, no Pará, e R$ 1,00 no sudeste de Rondônia.
Preços sem alteração nas demais praças. Agora a região Nordeste, alta de R$1 no oeste do Maranhão. Região Centro-Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teve queda de R$1, apuração para uma boiada comum pela Scott Consultoria. Finalizando agora a região Sudeste, alta de R$1 no norte de Minas. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui para você. Uma ótima terça-feira, obrigada pela companhia. Boa noite para você, Zaidan. Boa noite, Renata. Nós vamos ficar agora com o Adriano Edival e tudo sobre a nossa agenda de leilões. Hoje tem um leilão de cavalo, quarto de milha, fantástico pelo Agrocanal. E amanhã o Boi em Pauta, aqui conosco no canal do Boi. Vou até pedir para a gente fechar o programa com imagens, né, que mostram a qualidade da bezerrada que será ofertada amanhã aqui conosco. Boiada da pesada, JP né? Agropecuária, né? Pesada, bezerrada pesada, mais de né, 230 quilos, muitos lotes que serão apresentados amanhã. Obrigado, gente, até quarta-feira, 6 da tarde, aqui pelo canal do Boi. Tchau, tchau, até amanhã.